Então, a partir de agora, a entrevista coletiva com o técnico Jorginho. Rafael Seba. Boa tarde, Jorginho. Boa tarde, Rafa. Beleza. Qual o peso e a motivação de enfrentar um rival nessas oitavas de final da Copa do Brasil? É sempre um jogo diferente, né? Eu que tive o privilégio de fazer grandes clássicos no futebol brasileiro, a gente sabe que é diferente. Até mesmo na hora do sorteio, né? Na hora que saiu, todo mundo, né, se olhando, porque a gente sabe que é um jogo especial, porque existe uma rivalidade muito grande, uma rivalidade interna, uma rivalidade no estado, né? E sabe o peso de uma vitória, o peso de uma derrota. Então, a gente sabe o quanto é importante isso para o clube e, claro, para as nossas pretensões também para frente. A gente quer seguir adiante, mas sabemos o quanto vai ser difícil. A equipe que o Jair montou, muito bem organizada, uma equipe que joga com uma linha de 5 atrás, 5-4-1 defendendo. Pedro Raul lá na frente, quase que sozinho, né? Mas os jogadores saem com muita velocidade, então marcam muito bem. A gente sabe o quanto vai ser difícil esse jogo, porque é o que eu falei desde da outra vez, é um atacar marcando. A gente precisa, estamos jogando em casa, precisamos atacar, mas temos que ter muita prudência em atacar e saber como defender. Jorginho, clássico local, a gente sabe que tem muita gente de lá, você até falou do Pedro Raul, que já esteve de cá, tem gente daqui que já esteve de lá também, inclusive você. E até em cima disso, né, a minha pergunta: que tipo de lembrança você carrega do Goiás, daquela sua passagem lá em 2010? O que significa para o Jorginho, nesse atual momento da carreira, numa Série A, depois de muitas conquistas, muita rodagem, reencontrar esse time onde você esteve há 12 anos? A minha lembrança lá é que eu deveria ter continuado, porque a gente estava na semifinal da Sul-Americana, e a equipe, quando eu cheguei, já estava muito mal no Brasileiro. Foi difícil de recuperar. Eu lembro que tem uma imagem que me marcou muito, porque eu tinha acabado de sair da seleção. Eu falei, cara, eu não preciso passar por isso, porque um torcedor arrancou o assento das cadeiras e jogou na nossa direção, e eu tinha acabado de descer, e atrás de mim estava o meu preparador físico, que hoje é o meu auxiliar técnico, Joelto, e veio numa situação que se pega ali, literalmente, assim, arrancava a nossa cabeça. E foi um momento muito marcante para mim, mas consegui superar isso e continuar em frente. Eu vi que é um clube muito organizado, né? O seu Elê Pinheiro é aquele, na época lá, nem era o presidente, mas era a pessoa responsável, como sempre foi durante muitos anos, sabendo que era uma família, basicamente, que organizava tudo ali. Hoje, naturalmente, estou desse lado de cá, estou feliz por estar aqui. Goiás é o meu adversário, não é um inimigo, mas é um adversário importante, um rival, de que nós sabemos a importância que tem esse jogo para o Atlético Goianiense. Vamos em busca de passar essa fase. Tudo bem, Jorginho? Boa tarde. Duas perguntas rápidas. A primeira, você prefere jogar, foi sorteio, né? A primeira em casa, como vai ser agora, e decidir fora, ou você gostaria que fosse ao contrário, decidir em casa? E qual a importância, ontem até perguntei aqui para o Jefferson, de começar esse jogo com 11 e terminar com 11, porque a gente sabe que é um clássico e tem todas essas emoções? Eu acho que a segunda pergunta é até mais importante, porque isso é fundamental, que a gente inicie e termine o jogo com 11, porque nesse momento de decisão e rivalidade, os nervos ficam à pele, a flor da pele, e a gente sabe o quanto precisa ter realmente um equilíbrio emocional. Então é fundamental que a gente termine bem, termine com os 11. E quanto a jogar fora em casa, tudo depende muito do resultado que você faz, né? Eu já vi muitas equipes conseguindo até mesmo sair num resultado ruim em casa e conseguir vencer fora, reverter a situação, como também ao contrário, perderam fora e acabaram ganhando em casa. Então,
O mais importante é que a nossa equipe está bem, a gente vem num nível bem consistente, sem alternar, jogar mal, jogando bem. Nós tivemos um tempo apenas razoável, mas todos os outros jogos a gente muito bem, jogando contra grandes equipes, que, como já foi falado, já perdemos apenas para o campeão e para o vice, para o segundo colocado, não o campeão, desculpa, perdemos para o primeiro lugar e o que está em segundo lugar, que é Palmeiras e Corinthians, mas da mesma forma jogando muito bem, né? A gente poderia ter ganho do Corinthians aqui em casa, mesmo poderia pelo menos ter empatado aquele jogo se tivessem dado o gol que foi lícito do Jorginho. Jogo fora, a gente já falou sobre isso bastante, né? Já passou, a gente tem que olhar para frente, e eu acho que é isso, a equipe está muito bem e nós precisamos entrar com essa concentração, com a que eu digo sempre para eles, sangue nos olhos, tem que sentir realmente o jogo. É um tipo de jogo que você precisa ganhar com uma organização, né, com a intensidade, mas precisa ganhar também com o coração. E a nossa equipe é muito coração. Boa tarde, Jorginho. Esse vai ser o quarto clássico entre Atlético e Goiás na temporada. Você não esteve presente nos outros 3, mas praticamente todos os jogadores aqui estiveram. E eu queria saber de você se você acredita que isso pode influenciar, né, essa preparação, essa véspera de clássico, essa concentração, porque o Atlético vem de 2 vitórias no Campeonato Goiano, um título conquistado, mas uma derrota também na Série A jogando em casa. Sim, porque os jogadores conhecem muito bem o adversário, cada atleta, né? Então, como eu falei, pela rivalidade se torna um jogo muito diferente do que o normal. Se a gente estivesse enfrentando qualquer outra equipe do futebol brasileiro, seria diferente. Diferente que eu digo assim na questão do calor do jogo, né? Que a gente sabe o quanto é importante, mas a rivalidade ela é um algo a mais nesse jogo. Então, os jogadores conhecem muito bem o adversário. Por nossa parte, existe um respeito muito grande ao nosso adversário. Nós sabemos o quanto a história desse clube é grande e a gente sabe que a gente precisa ir muito firme, forte, para que a gente possa vencer esse jogo. Ô Jorginho, um abraço para você, meu irmão. O Léo Pereira, antes de fazer o gol contra o Juventude, ele teve algumas oportunidades e acabou se atrapalhando. Não sei se a ansiedade atrapalhou ele naquele momento de definição. Ayrton entrou a 220 por hora. Esses 2 atacantes, ele te dão certeza agora com esses gols de um futuro melhor. Você passa a ter opções mais embaladas, digamos assim, com mais apetite, né, com mais estrela. Até o presidente Atos falou que você tem estrela, que os atacantes que entraram têm estrela, enfim. E a ausência do Churin também. Como é que você vai montar esse ataque, ser um cara de área? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Prazer em revê-lo. Eu já tinha certeza antes do jogo, tanto que eu os coloquei no jogo. A estrela, ela só acompanha quem é competente, né? Se você não conhece, se você não estuda, se você não realmente conhece o grupo que você tem na mão, você pode mexer errado. Então, a gente precisa saber. Agora, é claro, do cara fazer o gol, isso aí, a gente fica feliz por isso. Mas eu sei que eles podem fazer isso. São 2 grandes finalizadores. Nos treinamentos, vocês podem observar, são 2 jogadores que finalizam muito bem de esquerda, de direita. O Léo, principalmente, é um jogador que, se abrir, ele bate. Não tem jeito. Ele é um cara de lado, mas que tem muita fome. Não é aquele cara que só serve os companheiros, né? Mas é aquele cara que gosta realmente de fazer gol. Então, a entrada deles foi extremamente importante, principalmente o Ayrton, né? Teve uma atuação exuberante. É ele que vai substituir o Thurin, não tem nenhuma dúvida, mesmo porque vocês podem ver o treino. Então, a gente não tem esse problema aqui, né? Então, e até falar para vocês podem acompanhar, não precisa ficar aqui dentro da sala, vocês podem acompanhar, né, o tempo que vocês quiserem ali. Nós vamos fazer um trabalho tático, só peço que não filme esse trabalho tático, mas essa é a substituição que vai ser feita. O Léo vai aguardar, vai ficar no banco. Sabemos que é um jogador que tem muita velocidade, que muda a nossa forma da equipe jogar. A gente ainda está esperando aí para ver se a gente vai conseguir contar com o Shailon. Estamos esperando para ver se vai conseguir contar com o Wanderson.
são possibilidades ainda que a gente tem, que ainda não é certa. Então, como a gente tem um grupo muito enxuto, a gente vai aguardar um pouquinho mais para a gente tomar as decisões para amanhã. Jorginho, boa tarde. A gente está vendo um Goiás muito defensivo, né? Um time que prioriza ali muito mais a parte defensiva. E por jogar fora de casa, a gente imagina que seja ainda maior essa questão deles de priorizar a parte defensiva. Talvez seja esse o grande desafio do Atlético nesse primeiro jogo, conseguir furar essa barreira defensiva do Goiás? Natália, eu acabei de falar, né? A questão da estrela e se a pessoa não tem capacidade, né? O Jair, ele sabe muito bem os jogadores que ele tem em mãos. Ele tem montado normalmente a equipe com 3 zagueiros, mas os 2 alas são 2 pontas na realidade. São jogadores de muita velocidade. Dadá foi meu atleta na ponte, conheço bem, não sei se naturalmente ele que vai vir, por um lado, mas normalmente tem sido, mas é uma equipe que prioriza, vamos dizer assim, iniciar de trás, prioriza um contra-ataque porque encontrou nos seus atletas esse tipo de jogo. Então, mas tem sido muito eficiente. Nós vimos o jogo contra o Corinthians, não mereciam perder. Mais uma vez, eu acho que foi muito injusto não ter dado pênalti, e o pênalti do Corinthians também foi bem, não sei o que. Não sei se foi pênalti realmente, mas que eles jogaram muito bem, foram fortes, muito aplicados. Então, por isso que aumenta ainda mais o nosso alerta de darmos o nosso melhor. Porque nós sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito bem montada, forte defensivamente, mas que também tem uma chegada com peso pela velocidade dos seus homens que conseguem arrastar. Então, a gente não sabe exatamente quem joga, lá eles estão mais fechados do que a gente aqui, mas a gente tem uma ideia do que possa vir. E sabemos que vai ser muito difícil, mas estamos preparados para vencer esse duelo. Jorginho, ainda na questão de jogadores, nos últimos jogos, acho que tem muito o teu trabalho, o Rato voltou a fazer gols, né? Ele chegou a ficar 13 jogos sem fazer gols. Eu queria que você falasse o papel dele já nessa nova... Falou? Desculpa. O Rato voltou a fazer, desculpa, o Rato Sim. voltou a fazer gols, 3 gols nos últimos 4 jogos. Eu queria saber qual vai ser o papel dele, assim, que você prepara, já que você não tem o Churin, se volta a atuar centralizado, você vai deixá-lo mais liberado. E, assim, como é que você imagina que esse primeiro jogo vai se desenvolver, se, assim, muito amarrado ou um jogo mais aberto? Como é que você prevê tudo isso? Não, eu espero que o jogo seja aberto, mas a gente sabe que não será, né? Eu esperava isso. Mas sabe o quanto vai ser difícil, justamente pela formação da equipe deles, pela forma de jogar, como eu falei. Eles colocam uma linha de 5 atrás, com mais 4 jogadores à frente, e muitas vezes bons marcadores, jogadores que eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar, como Matheus Salles, Auremi, né, Felipe Bastos, depende de quem vem, como eu falei. Então, a gente sabe que vai ser um jogo bem difícil, bem fechado, mas também tudo depende daquilo que aconteça no início do jogo. Talvez um gol possa mudar a situação. Quanto ao Rato, tem possibilidades, porque não tem apenas o Rato que pode jogar ali por dentro, tem outros jogadores que podem jogar, o próprio Luiz. Então, essa talvez seja a nossa vantagem de não ter um homem de referência. Por ter 3 zagueiros e não ter esse homem de referência, eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade de marcação. Professor Jorginho, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar o seguinte: esse é um confronto do século, porque Atlético e Goiás já se enfrentaram numa Série A de Campeonato Brasileiro, dentro de uma competição em nível nacional, mas dentro de uma competição mata-mata, e quem avançar, né, vai ter tranquilidade, quem parar pelo caminho, quem foi eliminado, vai conviver com um pouco de crise para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de Copa do Brasil. É um confronto do século, e me permita uma última. O quanto o torcedor pode fazer a diferença nesse primeiro tempo da decisão desses 2 jogos? Boa tarde. Boa tarde. Não tenha dúvida que acho que dentro do contexto nacional, sim, é um confronto mais importante. Uma coisa é você enfrentar num jogo do Campeonato Brasileiro, uma coisa é enfrentar num jogo do Campeonato Goiano, e outra coisa é você enfrentar na Copa do Brasil, que você pode passar as quartas de final e tudo que envolve, né, todo o status que você tem
e a parte financeira que entra para o clube é uma vantagem muito grande. As premiações, normalmente, dos clubes são mais altas, justamente porque tem uma excelente entrada. Então, com certeza, eu acho que é muito forte e a gente precisa entrar forte. É realmente um jogo importantíssimo para as duas equipes, né? Qual a segunda? Desculpa. Então, o torcedor é fundamental. Eu tenho falado isso, né? Por exemplo, né, o que aconteceu no jogo passado. Eu não tenho condições de exigir nada, mas é um pedido apenas que apoiem nossos atletas o tempo todo. Você não pode vaiar o Marlon, que é um ícone nesse grupo aqui, assim como o Jorginho. Claro que o Jorginho tem muito mais tempo, tem mais história do que o Marlon aqui dentro, mas o Marlon está aqui há 3 anos, já foi campeão goiano, já fez um campeonato maravilhoso no ano passado, tirando em 9º lugar, um jogador de tamanha importância, nosso capitão. Ele errou um pênalti, Zico perdeu o pênalti, Pelé, Ronaldo, Bádio, exatamente, 94, graças a Deus. Perdeu, que bom. Tadinho para ele, né? Poxa, que pena para ele, mas para a gente muito feliz. Então, todos perderam, grandes atletas, por que ele não pode perder? E ele precisa de um apoio, né? Ele precisava de um apoio, mas o Marlon, ele demonstrou realmente ter muita personalidade. Isso foi bom, porque, por um lado, foi muito ruim ver o torcedor vaiá-lo, e, por outro lado, ele superou. Ele falou, não são, em relação ao outro jogo, né, não é um pênalti e nem são 7 minutos que vão determinar quem nós somos. E isso foi muito importante. O vestiário dele é fantástico. Esse cara é muito importante para nós, então, privilégio tê-lo no grupo. E a gente vai seguir em frente. Então, a torcida é fundamental, ela precisa entender que nem todos os jogadores são como o Marlon. Então, acho que é uma experiência importante. Tem jogador que pode ser que ele venha se abalar com uma vai. Então, ele precisa de uma motivação, ele precisa de um aplauso, ele precisa de saber que o torcedor está junto. Eu sei que houve um hiato muito grande, que a gente sabe da história do Atlético Goianiense, ficou meio largado alguns anos, e principalmente com a chegada do Adson, as coisas mudaram bastante, e a gente sabe que o torcedor está retornando, está voltando a ter essa paixão, essa alegria, e eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte desse contexto, e a presença do torcedor, eu até sem falar, por favor, não estou falando de política aqui, mas assim, a minha época, eu cantava o hino com um respeito enorme. Eu fiquei vendo lá a torcida do Palmeiras cantando Palmeiras, 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 no hino nacional, cara, é um absurdo. Para mim é um absurdo, entendeu? E a nossa torcida também cantando, batendo. Por que não cantar o hino nacional junto com o samba, como eles fazem sempre? Porque é um respeito à nossa pátria, à nossa nação, ao nosso país. E é algo muito importante, a gente está junto. Naquele momento ali, os atletas estão juntos, a comissão técnica, está todo mundo focado, porque a gente merece todo o nosso respeito. Então, é um momento importante para a gente. Então, o torcedor, ele tem uma tamanha importância. Talvez ele não saiba disso. Alguns não saibam disso, mas é muito importante que eles joguem junto, porque literalmente ele é o 12º jogador. Jorginho, a última aqui. Dos 16 times, né, que estão nessa fase da Copa do Brasil, 14 são da Série A, além deles o primeiro e o terceiro colocados da Série B. Você considera que essa Copa do Brasil é uma das mais concorridas, uma das mais difíceis desses últimos anos? É verdade, é assim. Eu acho que quando chegou aí nesse confronto das oitavas, deu para ver claramente que são equipes muito qualificadas, né? Como você mesmo falou, a maioria é de Série A e que frequentam muito mais a Série A do que Série B. Então, a gente está vendo quem passar nessa fase aqui só vai pegar pedreira, né? Não tem moleza. E é bom a gente fazer parte desse grupo, é bom fazer parte desses 16 aí. Ok, obrigado, Jorginho. Valeu.